Boa tarde a todos. Hoje com a gente aqui no Simples Assim, o Dr. Pedro Verardino, que vai responder a uma dúvida que muitos têm. Sangramento anal, o que pode ser? O que pode gerar? A gente geralmente pensa em hemorroida. Quais as patologias que estão por trás desse sangramento? Fique aqui com a gente. Todas as vezes que a gente pensa em sangramento, o que a gente pensa? Ah, hemorroida. Será que é só hemorroidas que gera esse tipo de sangramento? É, doutor Pedro? Boa tarde a todos. Vamos aqui com a Renata tentar esclarecer um pouquinho sobre isso. Tem várias patologias que podem... Tá? As hemorroidas são veias varicosas que tem no ânus, na parte interna, tá? E que elas fazem a mesma coisa das varizes de membros inferiores. São veias, quando ela sangra, ela tem muita dor, dolorosa, tá? Pode ser traumática, tá? Ou pode ser espontânea, sem uma causa assim mais importante. As doenças inflamatórias intestinais, tem a doença de Crohn, a retocolite, que numa outra oportunidade a gente pode falar sobre elas, né? Vou cobrar, hein? Pode ser. As lesões do intestino, por exemplo, pólipos, diverticulose, doença diverticular, ela pode sangrar, tá? A doença diverticular, ela pode tanto sangrar, quanto inflamar e quanto perfurar o intestino. Nossa! Né? Então, o sangramento anal, em último caso, o tumor de intestino, né? De reto, de cólon, mesmo na região anal pode ter tumores, né? Tem tumores da região anal. Então é o seguinte, você tem um sangramento, não custa olhar. Tá? Tá. Hoje, atualmente, pelo Instituto Nacional do Câncer, o câncer de cólon e de reto é o segundo câncer de maior incidência no país. Uau. Perdendo somente na mulher câncer de mama e no homem câncer de próstata. Então a prevenção é importante, porque é um tumor que é prevenido, você consegue prevenir. Aqui a gente usa, por exemplo, um método de rastreio, que seria a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Então pode ser o primeiro exame a ser pedido. Mas quando o sangue oculto é positivo, mesmo que o paciente apresente uma lesão anal que tenha sangramento, ele tiver mais de 50 anos, eu oriento a fazer a colonoscopia. Se o sangue oculto é negativo, ele não tem nenhuma patologia, não tem nenhum histórico familiar de doença intestinal, então a gente pode estar autorizado a ter uma orientação mais expectante do que já fazer a colonoscopia direto ou a endoscopia. As pessoas têm muita resistência à colonoscopia. Ela não é o mesmo processo que a endoscopia? O grande problema da colonoscopia é preparo difícil, porque você tem que limpar o intestino. E quando a gente fala limpar o intestino, é literal. Então tem que tomar aqueles leite magnésio, aquelas coisas? Tem os preparados certos para tomar, né? E depois você tem que beber água até que as fezes saiam limpinhas. Como eu costumo falar, ou como cerveja ou como xixi, para a pessoa entender. O tanto que tem que estar limpo. Tá. Porque às vezes chega muito paciente para fazer a colonoscopia, na hora que você começa o exame ele está cheio de fezes, de resíduo. Ele acha porque ele teve 1 ou 2 episódios de diarreia, está limpo. E não está. Isso é o que mais atrapalha o exame. Quando você faz isso, o risco de sangramento, de perfuração, de outra infecção, aumenta. Entendi. E outra, por exemplo, se o intestino não estiver muito bem preparado, eu posso deixar passar alguma lesão. Posso não ver no meio daquele resíduo. Ou seja, o cuidado do preparo é essencial. O paciente tem que seguir à risca a orientação do médico. O exame é muito tranquilo. Se você for fazer, por exemplo, um exame do intestino radiográfico, você vai ter que fazer esse preparo. Não tem jeito. Se você for fazer uma colonoscopia virtual, você vai ter que fazer o preparo. Então não tem como fugir. Outro tipo de colonoscopia que tem, eu falei aqui agora, é a colonoscopia virtual.
Então, nunca tinha ouvido esse nome. A colonoscopia virtual é para aquele paciente que não tem condição de fazer a colonoscopia normal. Então, o que que é? É uma tomografia, tá? Que ele remonta o colo depois de feita, tá? E aí você vê se tem alguma lesão. Se não tiver nada, ótimo. Mas se tiver, vai ter você que fazer a outra colonoscopia. Por isso que a gente não faz a virtual. Tá. Raramente você faz a virtual. Fístulas, doenças inflamatórias, doença diverticular, pólipos e neoplasia, que são os tumores. Por isso que é importante a gente ver. Sangrou, procura o médico na hora, simples assim. Não fica esperando. Não precisa ficar agoniado. Apavorado, né? pode ser? E você, uma pergunta que eu sempre faço ao paciente: você sangrou durante a evacuação ou você evacuou sangue? Se sangrou durante a evacuação, você já sabe que é um sangramento baixo. Não tem grandes problemas. Uma hemorroide, uma fissura, uma fístula. Evacuei sangue. Então mudou a história. Entendi. Outra coisa importante, que a gente tem que ficar atento no intestino. Meu intestino sempre foi preso, foi solto, agora prendeu. Olha, meu intestino sempre foi preso, agora está soltando. Então você tem que olhar. Doutor Pedro, muito obrigada. A gente vai esperar o senhor voltar aqui para falar das outras pautas que são super importantes nessa área. E agradecer a você que ficou com a gente até agora. Até a nossa próxima matéria. Boa tarde.